Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lasercast, o seu podcast favorito para você podóloga que quer trabalhar com laser terapia. Está aqui todo momento, todo episódio, vendo histórias de sucesso, mulheres que estão aí hoje trazendo tecnologia para os seus consultórios e colhendo os resultados da nova era da podologia. Hoje, diante de mim aqui, nós temos Edneia Bueno, maravilhosa podóloga. Edneia, muito obrigada pela sua ilustre presença. Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Ai, maravilhosa. Gente, a Edneia é uma onda, como diria meu amigo Arthur. Mas a Edneia, ela é um ser muito especial. Edneia se saltou muito na podologia. Você veio crescendo, você veio conquistando. Mas qual foi o momento que eu gosto de fazer o convidado voltar lá na origem, sabe? Lá quando era tudo mato. Qual foi o momento que virou a chave para você e você disse, eu quero ser podóloga? Quando que apareceu isso no seu coração? Uau! Bom, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, né? Eu nem conhecia podologia, não sabia o que era. Eu venho de uma família muito humilde, então eu não tive muitas oportunidades. E o meu pai, ele, pela ingenuidade dele, né? Ele nem nos incentivava a estudar. Só que eu acho que eu já tinha alguma coisa de diferente ali, né? E aí eu iniciei como manicure, né? E fui trabalhar em um salão. E eu tinha a minha colega, ela sempre atendia a mesma cliente, então a gente trabalhava sempre juntas ali. E ela fazia a mão e eu o pé. Você já gostava do pé, então, mesmo como eu não manicure? sabia. Foi uma... Não sei, não sei se era coincidência, destino, propósito, não sei. Sei que eu não fazia ideia que era podologia, mas eu sempre acabava pegando o pé da cliente. E aí um dia essa moça falou assim, por que você não vai fazer podologia? Aí eu falei, o que é isso? Ela, tratam em encravada. E aí eu ouvi, usa bisturi. Eu falei, bisturi, tipo médico? Usa jaleco? E daí... É daí que eu sou a louca do jaleco, Ai, né? meu Deus, é daí eu imaginava, a origem. assim, eu me imaginava de jaleco, sabe? E eu sempre falo com a equipe, assim, usar o jaleco da autoridade, porque, sabe aquela... A gente sente, né? Quando você bota o jaleco, parece que o mundo é outro. Sabe, você via lá o médico, o doutor de jaleco? Eu queria usar jaleco, né? Caramba. E aí, quando eu soube que ser uma podóloga... Usava uma lâmina, usava um jaleco, eu já me imaginei a doutora, né? Você falou a doutora do pé, vou virar a doutora do pé. E aí eu fui, né? E me aí, apaixonei. Já de cara se apaixonou? De cara me apaixonei pela podologia. É até engraçado porque a minha irmã falava assim, nossa, você vai fazer isso? Né? Como se fosse pejorativo mesmo? Você acredita? Como se ela, eu acho que ela achava que eu ia ter nojo, mas não tem como ter nojo quando a gente ama. Entendi. Quando a gente ama o que a gente faz, quando você pega ali a pessoa com dor, eu acho que eu não via nem o pé, eu acho que eu pensava... Na pessoa, né? No tratar, no cuidar, no aliviar a dor. Eu acho que sempre foi esse para onde eu... Porque você olhava, né? Isso. Quando eu entrei na podologia, eu sabia que eu queria atuar clinicamente. Boa, isso é legal. Peraí, então na hora que você entrou, você nem pensou muito assim, vou fazer na parte estética. Você já ia de cara para as doenças. Já. Eu sempre tive muito certo que eu queria atuar clinicamente. Aquela coisa de atuar no salão nunca foi... Quando eu me formei, eu fui trabalhar no salão, que foi a oportunidade que me surgiu, e na primeira oportunidade que eu tive de sair para atuar clinicamente, eu não pensei duas vezes e me joguei. Eu acho que eu sou uma pessoa que me jogo muito, na verdade. Eu acho, e assim, eu costumo dizer que as pessoas, elas põem um estereótipo na gente, né? Eu costumo falar que mulheres que são maravilhosas como você e lindas, as pessoas já julgam que a vida é perfeita, que nunca passaram por obstáculos, desafios, mas... Você foi de cara até a sua primeira clínica ou você foi trabalhar para alguém? Como é que foi? Eu fui trabalhar com... eu trabalhei antes de ter a clínica, né? Inclusive, a clínica que é minha hoje, eu fui uma prestadora de serviço e antes de começar lá, eu trabalhei em 2 lugares. 3, né, na verdade. Um que foi um salão, daí mais duas clínicas.
Então, Daí que eu fui para essa. Aí que você foi para essa, e você ficou quanto tempo nessa como ali comissionada, né? Que é o mais padrão, mais normal, né? De se trabalhar. Ali, eu acredito que em torno de 6, 8 anos. Eu tô meio Caramba! perdida no... eu acho... quando eu entrei nessa clínica, eu tinha... eu cuidava como se fosse minha. Cara, você trabalhou... Vou colocar 6 anos, mas de 6 anos. No mínimo 6 anos. 6 anos. Até você esperar um momento, um dia, e aí, claro que da colaboração e tudo, de falar, caramba, a clínica viria a se tornar sua. Nunca imaginei. Nunca. Caramba! Nunca, assim, era uma coisa que, na verdade... Você já cuidava como se fosse sua. Já. Eu me recordo, inclusive, que uma vez eu ouvi que, você fica lambendo essa clínica como se fosse sua. Eu falei, é aqui, daqui que sai o meu sustento. É a minha sala. Então, eu acho que eu tinha tanto carinho, eu acho não, né? Eu tinha tanto carinho porque... Para mim, eu entrava, eu saía, eu trabalhava, eu era bem recebida, eu sempre tive um posicionamento muito bacana com os meus pacientes, então não tinha por que eu não ter zelo, né? E eu acho que quando a gente faz sem ter a intenção de algo muito grandioso, ele acaba vindo pra gente, eu acho que é consequência. Caramba! Acho que é. Então você saiu de comissionada a hoje quantas salas você já tem? Eu tenho 4. 4 salas. 4. Que legal. Eu gosto de um outro pedacinho da sua história que, assim, eu acho que a maioria não sabe, mas assim, quando é que veio o marido pra essa parada? Porque assim, eu sempre gosto de negócios que tem o casal, porque eu acho que casal que trabalha junto, cresce junto e é um pelo outro. Sim. Quando que veio esse pulo do Marcos aí? Então, a vinda do Marcos para a área foi assim interessante porque antes mesmo de tudo acontecer, ele falava, você tem que parar de trabalhar para os outros, você tem que abrir o seu próprio negócio. E eu não tinha esse desejo. Eu não queria, porque eu achava assim, poxa, eu nunca vou ter coragem de sair desse lugar onde uma pessoa me abriu as portas e sair e entrar em contato com os pacientes que eu atendi e falar, eu estou atendendo em outro lugar. Eu não ia. Entendi. Eu acho que eu tinha isso como uma gratidão, porque uma dívida mesmo, de alguma forma, né? Eu não sei, eu tinha o carinho pelo lugar, o carinho pela dona, e aí eu não tinha vontade de ter o meu próprio negócio. Não estava na sua cabeça ali, né? E aí, quando surgiu que ela me fez a proposta, que ela iria vender, e ela deixou bem claro, eu vou vender para você. Se você não quiser, aí eu vou anunciar. Mas eu quero que você assuma. Então, eu não tive como dizer não. E aí, aquela coisa assim, tá. Só que daí ela saiu, eu precisava contratar, né? Que aí que veio a dificuldade ali, né? E aí, foi nessa dificuldade que veio a oportunidade. Porque aí, eu tive, no começo, dificuldade com prestadores de serviço. Aí que veio o Marcos. Por que você não vai fazer um curso de podologia? Pronto, vamos suprir uma necessidade. Sim, porque o trabalho dele era bem cansativo, às vezes ele tinha que viajar, sair de madrugada, enfim. E aí eu falei... Porque, sabe, eu fiz um curso de palmilhas. E ele foi o meu modelo. Eu fiz por 6 meses um curso de palmilhas. Cara, que legal. E ele ia comigo, e eu via nele, assim, que o Marcos, ele tem muita habilidade, né? Então, eu via que ele mandava bem ali, tipo, ele me ajudava a fazer. E aí, juntou tudo, e eu falei, vai fazer. E aí, ele foi. E ele, inclusive, ele brinca assim, que ele foi por livre e espontânea pressão. Ótimo. Mas hoje por que você virou podólogo? Porque minha mulher mandou, tipo isso, né? É muito bom. Mas assim, você sabe que a gente está trazendo várias histórias de superação, de evolução, de tecnologia. Você até falou da palmilha, a gente vai falar um pouco da laser terapia. Mas assim, o que a gente percebe hoje?
uma característica de uma profissional de podologia que vai se destacar, a que aceita essas mudanças, e você viu que você foi percebendo isso, né? Hoje, você, até mais cedo, antes da gente entrar no podcast, você comentou sobre usar eletroanalgesia, né? Tem algum caso, assim, muito específico de dor que o cliente, que você até tinha uma insegurança ou tinha que ir com mais cuidado ali para não gerar dor e que a eletroanalgesia ajudou? Tem algum caso assim? Olha, eu tenho um caso de um paciente bem específico. Eles tinham uma onicocriptose crônica, já vinha de recidiva, e ele já tinha passado por diversos profissionais. E ele não queria mais fazer mais nada. Ele tinha desistido. Só que a mãe dele falou, não, você não pode, olha como que está o seu dedo. E a mãe dele marcou. Até quando ela marcou, eu esperava uma criança. Porque ela falou, pro meu filho, pro meu filhinho. Aí chega um homem. Um homão lá. Aí ele falou, olha, eu vim porque a minha mãe marcou, mas eu já tentei de tudo e nada resolve. Eu falei, que de tudo você já tentou? Me conta. E nem toquei nele. Né? Que de tudo que você Vamos tentou? Conversar primeiro, né? Eu já fiz isso, eu já fui aqui, já fiz aquilo e outro, já fui em podólogo tal, e já quando estava em Camboriú, fui em Camboriú. Então, ele era rodado de podologia já. E aí eu falei, me conta como era feito o procedimento, você sabe me dizer? Eu sentava, uma pessoa colocava um algodão assim, espirrava alguma coisa, vinha com um negócio que parecia uma faca e cortava minha unha. Ele me falou o que era para eu fazer, né? Porque se ele fala que a pessoa fazia isso e isso, eu já estava abordando ele diferente. Já. Aí eu falei, não, então peraí. Então, e como que era assim depois? E comecei a conversar com ele. Eu falei, bom, então agora você me passou tudo que você já fez. Eu vou te explicar o meu procedimento e como é a minha atuação. E eu adoro falar, a minha atuação é uma atuação clínica. Quando eu falo isso, eu sinto que o paciente sente mais segurança. Aí eu expliquei para ele o que era analgesia, qual era a ação, por que eu ia aplicar. E aí eu conquistei ele na explicação, sem colocar a mão nele. Uau! Foi assim, cara, então você conseguiu perceber que talvez você sentiu que a laser terapia ali naquele momento trouxe para você uma autoridade, né? Uma capa de autoridade. A gente falou até de jaleco, né? Trazer essa autoridade, mas ele trouxe uma capa de eu sei o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo. E eu preciso que você entenda a minha atuação. Você sentiu, então, que a laser terapia, nesse momento, trouxe? Sim, porque ele nem conhecia. Ele falou, nossa... Não, ele não conhecia. Ele não sabia o que era. Uau. Porque nunca ninguém tinha usado nele antes, né? Então, quando ele viu que era uma abordagem já diferente, então ali ele já viu um valor diferente do que ele não tinha visto em outros profissionais. O que eu fico triste. Eu não fico feliz em contar isso. Porque eu acho que nós tínhamos que ter a mesma linha, o mesmo padrão. Eu acho que o paciente, ele tem que... escolher por outros motivos, né? Sabe? Eu entendo. Eu acho triste quando eu pego um caso que o paciente fala, eu já fui em vários. Aí isso me deixa triste. Porque parece desleal, né? Você fala, eu tô jogando com... Sabe por quê? Porque se ele não se deu mais uma chance, não se der mais uma chance de procurar um outro e que faça diferente, a base dele sobre a nossa profissão vai ser essa. Entende? Então, eu não acho. Nossa, foi legal o que você falou agora, Edneia. Quando uma não dá certo, ela acaba aqui por prejudicar uma categoria. Caramba, é muito real isso, muito real. Aproveitando esse gancho de o quanto a laser terapia, isso você está citando, né? O quanto as pessoas, em algum momento, elas vão escolher você porque você tem aquele tipo de tratamento e reclamar do anterior ou falar, olha, não tem esse tratamento lá, aqui tem.
Eu vou convidar a galera aqui, a galera que está assistindo o nosso Lasercast, para assistir, dia 13 de maio, às 8 horas da noite, o primeiro documentário Laser, a nova era da podologia, onde a gente traz tanto o laser, mas de uma outra visão, da visão de alunos, profissionais e pacientes que receberam a tecnologia e que hoje colhem os frutos desses benefícios, cada um dentro da sua área, o quanto a podologia pode crescer com a laser terapia, e eu tenho certeza que é um futuro profissional muito mais promissor de avanço, porque como a Edneia estava falando em vários momentos, é triste atender casos que a gente não conseguiu ali, ou que o profissional anterior não conseguiu concluir. Então, para vocês aí, roda o trailer do documentário. Hoje a gente pensar que para tratar um paciente diabético, quando está numa fase de lesão, uma fase onde ele está numa fase delicada, né? Na maioria das vezes as lesões elas começam e avançam muito rápido. Então, se você não tiver recurso, se você não tiver ferramenta, é muito mais difícil de você tratar, e aí você acaba sendo vencido mesmo pelo tempo de tratamento e pela falta de recursos, de ferramentas. Hoje eu acho improvável você ter uma evolução no seu processo, ter engajamento ali das pessoas ali no seu processo sem a questão do laser. Porque as pessoas, os clientes sabem, e os clientes ligam para você e perguntam: você trabalha com laser? Se você não se posicionar no mercado no sentido de eu também tenho, porque já não é nem mais uma questão de só uma ter, né? Já tem que ter ali como, igual autoclave, que você precisa fazer, porque senão você não trabalha. O laser, ele também você precisa para você mandar os resultados, senão você não tem resultado rápido. Sim. A autoclave a gente sabia que é uma necessidade premente e primária dentro de um consultório. E o laser também é uma tecnologia que vem associar. É um investimento que se paga quando você tem o conhecimento. Não é um investimento que você vai pagar e não vai ter o retorno. Ele é muito bom. Eu uso o laser em todos os meus tratamentos. Até depois que eu termino de fazer, que eu acho que eu tirei mais uma onicopose, eu uso o laser. Então, ele me ajuda em tudo. E os pacientes amam. Falam: nossa, já vai usar essa luzinha vermelha? Eles amam usar o laser neles. Porque, gente, um dedo, um pé, uma perna, não tem preço. Essa é a verdade, não tem preço. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, e mesmo se custasse mais caro, eu daria um jeito. Eu tentaria fazer algo do tipo: bom, vamos então economizar daqui, economizar dali, mas eu vou salvar uma parte do meu corpo. Eles se empolgam, eles acreditam. Não é só a gente que acredita, mas o paciente também acredita no laser. Os pacientes estão ansiosos por esses tratamentos. Buscam profissionais que atendem em saúde. O laser não está só na mão do podólogo que quer ser bem-sucedido. Ele está na mão de todo profissional de saúde. Na mão do dentista, da esteticista, da enfermeira. Ele está na mão do acupunturista. Ele está na mão até mesmo do body piercing. O laser está na mão de todos os profissionais que realmente são da área da saúde. E ele também tem que estar na sua mão. Afinal, se você quer se posicionar como uma podóloga da área da saúde, chegou a hora de você se distanciar da estética. Porque se você quer ter algo que você nunca teve, você tem que estar disposta a fazer o que você nunca fez. E é incrível, né? É incrível saber que a laser terapia vai invadir os consultórios. Sabe por quê? Porque esse é só o dia 1. Do dia 13 de maio ao dia 19, sempre às 8 da noite, vai acontecer o evento Laser, a nova era da podologia. Eu tenho certeza que vai ser o acontecimento, as ruas vão parar, porque eu tenho certeza que dessa vez a podologia vai dar uma guinada tecnológica. E além disso, com toda certeza, você vai poder assistir gratuitamente uma semana inteira de conteúdo desse grande evento, desse grande acontecimento. Então não deixe de fazer a sua inscrição e acompanhar
todo o acontecimento do laser, a nova era da podologia. E Edi, eu sei que você é uma podóloga super delicada e não à toa foi cair num nicho que você adora. Conta aí pra gente como é atuar no nicho que eu acredito que muitas pessoas têm medo, que é o nicho da podologia infantil. A gente trouxe uma de podologia masculina e agora eu adoro trabalhar nicho, amo, porque você consegue direcionar. Como é trabalhar com criança? Thali, o agir de Deus na nossa vida é lindo, porque eu queria ser uma profissional da área da saúde específica, eu queria ser pediatra. Eu não queria outra coisa. Eu sempre quis trabalhar com criança. Eu sempre tive um carinho. Inclusive, até em festa de família, eu não gosto de ficar com os adultos. Eu sou a tia louca, a tia Dia, a tia louca que fica com as crianças. E eu digo que a podologia infantil, ela me escolheu. Porque lá atrás, quando eu ainda era prestadora de serviço, eu e essa antiga dona, né, surgiu uma criança para atender. E aí ela falou, eu tenho dó, eu não tenho coragem. Eu falei, eu gosto de criança, deixa que eu atendo. Eu gosto de criança. Só que eu não tinha nem jaleco para atender uma criança. Tinha jaleco branco, porque... Do trauma da criança, coitada, né? Porque antes a gente não tinha essas opções de jalecos não tinha, coloridos. Não era uma coisa que nem era assim, é para proteger. Era branco no branco, né? Exatamente. Era branco no branco. E eu atendi a primeira criança com um jaleco branco. Ele era um bebezinho, né? Então, para ele não ia fazer muita diferença. Exato. Só que eu acho que eu tô sempre me desafiando. E eu lembro, eu tenho até hoje o meu primeiro jaleco que eu personalizei. Porque eu pensei assim, eu tenho que atender a criança diferente do que eu atendo o adulto. Mas não para a criança, para os pais da criança. Porque, a segurança que você iria passar, né? Porque eu penso assim, se eu sou a mãe, como que eu quero que o profissional atenda o meu filho? Então, que jeito eu quero que ele se porte, que ele fale com o meu filho? Exatamente. Então, dependendo ali da idade da criança, primeiro eu abordo a criança, depois eu vou para os pais. E dependendo da idade da criança, primeiro eu abordo os pais e depois a criança. Né? Então, olha, pega essa dica aí, gente. Foi bem incrível. Isso aí foi um insight gigantesco aqui no meio. Então, quando surgiu essa primeira criança, né? E eu atendi, nem sabia o que eu ia fazer, porque eu falava, meu Deus. Você foi com coragem e fé, né? Foi. Entendi. Eu vivo de fé e café. Exatamente. Então, eu fui na fé, pensando assim, não tinha esses cursos que nós temos hoje, né? Então, eu pensei, bom, deve ser a mesma coisa do que adulto, só que menor. Né? E foi. E eu não tinha o laser. Eu não ainda usava, não trabalhava com laser. Não trabalhava ainda com laser, então eu fui na fé mesmo, né? E aí eu atendi ele. E você já pegou caso, quando chega no teu consultório um caso de uma patologia, depois não aparece vários? Parece que desencadeia. Se eu fecho um tratamento de laser, eu tenho certeza que vai vir mais 10. É muito engraçado. Se você atende uma onicomicose, aparece mais. Se você atende uma verruga, aparece mais. E foi isso que aconteceu com a criança. Eu atendi uma criança, daí naquela semana, na outra começou. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essas crianças? Você virou um imã de criança. Isso. E aí eu fui e personalizei um jaleco. Ele chega a ser ridículo, mas ele é lindo. Ah, não, para criança nada é ridículo. Eu peguei um jaleco branco, fui em uma loja, comprei um monte de bichinho, aqueles que você cola assim com ferro. Só que eu olhava os bichinhos assim, ai que lindo, e comprei um monte. Peguei um Bob Esponja, colei o Bob Esponja aqui sabe aquela fita... Dupla face? Não, dupla face. Velcro. Então, a criança vinha e tirava o Bob Esponja daqui, sabe? E depois ele colava de novo aqui o Bob Esponja. Amei essa dica. Edinês, você vai ter que ter jaleco agora, depois dessa. Caramba. De jaleco. Legal. E aí, trabalhar assim com criança é muito gostoso, mas você gosta, você usa laser em criança? Uso.
Uso sim. Você sabe que muita gente tem medo de utilizar a laser porque acha que não pode. Quando eu iniciei com o laser, eu não usava muito o Instagram também. Eu acho que foi até no tempo de Facebook, não lembro. Mas eu fiz a foto e postei. E eu tive uma crítica falando que não se usa laser em criança. Nossa, não acredito que a pessoa deu uma Aí dessa. veio você, né? Só que veio você anos depois, né? Você vê? Mas, Fechou ali, né? Só que eu usava, né? Porque não tinha... O que você vai usar em uma criança? O laser é uma das coisas mais seguras, eu acredito que você vê isso. Sim. Você consegue ver que, por exemplo, assim, ó, o caso que você aplica o laser, por exemplo, uma cicatrização. Você consegue ver essa evolução até... Tem vezes que até na hora, né? A gente consegue ver a pele mudando a cor. Sim, é muito rápido. É muito rápido, é seguro. Claro que não é sair aplicando sem você ter uma base, sem você entender pelo menos um pouco, né? Eu acho assim que a gente, quando a gente tem um conhecimento, a gente pode ousar um pouquinho, né? Com muita cautela, com muita responsabilidade. Eu acho que vale, assim, a gente... E você acha que o laser, ele agrega valor para você, principalmente em procedimentos de espícula? Porque é um dos procedimentos, assim, mais impactantes que eu acho que a gente faz por conta da dor. A pessoa tem muito medo da dor. Você falou da eletroanalgesia. Você consegue perceber que quando você fala que vai usar laser, quando você diz o seu valor... Sim, com certeza. Com certeza. Pegando a história desse meu paciente, todos os profissionais pelo qual ele passou antes, simplesmente colocavam o algodão lá. Com o mesmo produto, padrão de formação, exatamente, né? E vinha já com a lâmina. E quando eu fiz diferente, eu já pensei, já posso cobrar diferente, né? Se eu tô fazendo... Que linda, se eu trabalho... que orgulho da tia. Isso aí você mexe com o meu coração. Legal. Então, eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza que sim. Ele traz autonomia pra gente, porque também não adianta você estar lá com um jaleco maravilhoso e entregar um trabalho... Não posso falar a palavra. Meia boca, vamos chamar de meia boca para respeitar a audiência. Mas assim, Edi, você acredita que assim, hoje eu sei, mas acredito que a maioria não sabe, mas o quanto o seu consultório, ele cresceu e não importa os desafios, eu percebo que você conseguiu agora se encontrar dentro do que você deseja como clínica podológica. Sim. Eu consigo ver isso. Sim. O que você acredita que leva... Às vezes eu não sei se leva ou acaba que essa podóloga deixando para lá. O que você acredita que a podóloga que não investe numa tecnologia, por exemplo, no estudo mais aprofundado, que nem você falou, não é só sair aplicando, isso é muito importante, porque parece simples, porque realmente é. Mas se você não sabe por que você está fazendo, aí você não faz sentido, né? Por que você acredita que ainda existe uma resistência no crescimento dessas tecnologias, de trazer mais recursos dentro de um consultório? O que você acha que falta para algumas podólogas que estão aí nos ouvindo e às vezes estão assim, poxa, ela está contando de uma parte que eu estou tão longe dessa história, mas você já esteve em outros papéis também, então eu acho que você tem uma autoridade para falar sobre isso. Pode ser que tenha. Sabe o que eu acho, Thali? Eu acho que às vezes as pessoas elas não se conhecem e não sabem do potencial que ela tem. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Porque quando eu assumi a clínica, eu não acreditava que eu era capaz, né? E outras pessoas estavam vendo a sua capacidade e você mesma não estava. Exatamente. Por quê? Talvez por uma crença limitante, pela forma com que você foi criada, por diversos fatores, e eu acho que existem excelentes profissionais que estão acomodadas, né? Vamos colocar assim, acomodadas, porque hoje elas já têm uma cartela ali de clientes. De recorrência, às vezes, porque né? Porque hoje a podologia, eu vejo a podologia muito podoprofilaxia. Eu vou lá fazer o pé. Eu falei esses dias com uma pessoa, falei assim, a maioria dos lugares, né, elas formam podoprofilaxólogas, eu falo. Porque falta muito. E eu não culpo só a formação, mas se você não busca, por exemplo, quando eu criei o Descomplicando na pandemia, eu percebi
o buraco que a podologia estava de uma tecnologia que já estava aqui há muitos anos, mas que era muito distante, sabe? Mas isso da profilaxia é real. Se você tem o seu próprio negócio e você tem uma cartela já de cliente fixo, você não precisa de mais, entende? Então, a pessoa, ela acha que ela já está ganhando o suficiente. Entendi. Que ela já tem muitos clientes. Uau, Edné, você trouxe um insight poderoso para minha cabeça, você não tem noção. Como que vai trazer outros protocolos, outras técnicas, né? Talvez esse profissional que não busca, ele nem atenda casos de unha encravada. Ele só faz profilaxia. Ele só faz uma consulta profilática. Tem pouco essas questões clínicas, né? Exato. Por isso que eu faço a questão, quando o paciente senta na minha cadeira ou quando ele entra em contato com a minha clínica, a minha secretária, ela já é orientada a deixar claro para o paciente que a nossa conduta, ela é diferente, ela é clínica, porque o paciente pergunta, quanto é para fazer o pé? Aí você não responde, é tanto. Muito isso, né? Você já é diferente. Então, aquele cliente que quer fazer o pé, ele não vai ser o meu paciente. Ele vai ser da outra lá que... Você vai ter uma pessoa para fazer a parte estética, vamos chamar assim, da podologia. Porque a podologia tem estética. Também. Profilaxia, para mim, é estética. Sim. É manter a saúde dos pés, mas não tem o tratamento. Aí a pessoa fala, tem sim, porque eu tiro o calo. Daí você já tá errado, porque era para cobrar por esse E eu acho tratamento. que essa coisa do profissional que tá ali, que não quer buscar novas oportunidades, novas técnicas, enfim, é porque ele já não tem mais espaço para o novo, porque ele está acomodado, o que ele ganha no mês paga o custo de vida dele, então não faz sentido para ele enquanto ele não virar essa chave de querer ganhar mais, né? Se vê como posicionado da área da saúde e tudo mais. E às vezes até a influência das pessoas que estão em volta. Você sabe uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a crescer? Aquela coisa dos pacientes meio que querer podar a gente, sabe? Acontece. Você sofreu com isso também? Um pouco. Cada vez que você traz uma coisa nova, você sente uma resistência de alguns, né? Sim, mas sabe a coisa mais gostosa que acontece hoje? É quando o paciente ele liga, ele quer um horário. Normalmente, se é comigo, né? Mas hoje, com essa mudança de chave que está acontecendo na minha vida, os pacientes eles estão percebendo isso. Então, ele manda uma mensagem e fala, eu gostaria de marcar um horário. Tem preferência por profissional? Porque hoje eu tenho uma equipe. Não, com quem tiver horário, porque eu tenho certeza da excelência. Você já tem um método lá, né? Sabe, até esses dias eu estava vendo, o que é sucesso? Eu falei, gente, eu tenho sucesso. Porque hoje o paciente, ele procura a minha clínica, não é eu, né? Então, talvez esse profissional que está ali... meio que patinando às vezes ali, né? Achando que tá tudo bem, porque você falou uma coisa muito real. Eu já pago as minhas contas, eu já tô aqui bem, pra que eu vou tentar algo novo? Por que eu vou tentar o descomplicando, né? Porque pra que eu vou tentar usar laser? Pra quê? A pessoa trabalha 20 anos, 25, 30. E é uma oportunidade, às vezes, de estourar essa bolha, né? Você sabe... Esses dias eu estava conversando com o Marcos e falei para ele, se a gente não se atualiza, a gente não vai perder para aquela que atua há 30 anos. Nós vamos perder para aquela que está se formando, porque essa que está se formando, ela está fresca, ela está empolgada, ela tá quer com a fazer... energia lá em cima. É real. Eles sabem usar o TikTok, ela sabe usar o Instagram, ela sabe usar todas as redes, elas gravam, elas vão. E às vezes a pessoa ali está com uma dificuldade maior. O que você falaria, para essa podóloga? Que ela acha que ela está bem, porque ela já tem ali a carteira. E a gente sabe que essa carteira ela não é muito real, porque se o paciente precisar e você não tem uma tecnologia, por exemplo, laser, o paciente tem uma micose, 20 anos passando com você, essa micose não melhora, uma hora ele vai ver um vídeo na internet mostrando que essa micose tem uma evolução com laser, essa pessoa ela não vai embora porque ela não gosta de você, ela vai embora porque você não tem. O que você falaria para essa podóloga que
não implementou a tecnologia nessa nova era, porque a podologia está vivendo um novo momento. Sim. Hoje as podólogas têm voz. O que você acredita que vai acontecer com ela se ela não trouxer essas tecnologias para dentro mesmo do seu consultório? Essa repaginada. Olha, eu queria até nem acreditar que isso possa acontecer com elas, né? Mas é triste, mas eu acho que elas não vão ter um campo de atuação. Vai acabar, né? Eu acho que sim. Todas as pessoas que eu gravei esses podcasts, a maioria teve a mesma percepção de que eu falei 10 anos, a Cássia até falou assim, Thalita, eu acho que não vai nem isso. Porque o mercado vai selecionar. Eu tenho visto muitos profissionais recém-formados estourando, crescendo. É muito rápido, né? É muito rápido. Então, essa que atua ali há 20, 30 anos, qual a idade dessa pessoa? Eu estava conversando até esses tempos também com uma pessoa que falei, mas eu não quero colocar ninguém para trabalhar comigo. Eu falei, mas quanto tempo mais você vai aguentar? Né? É uma escolha, ela pode escolher sim ou não, mas... Mas se o tempo que ela atuou já garantiu uma renda para ela para sempre, que ela não precisa se preocupar, ela tudo bem. Mas do contrário... E não é uma realidade, né? Que a gente vê, não é uma realidade isso, né? As podólogas 90%, eu não sei se você sabe disso, mas elas faturam menos que R$5.000 por mês. 90%. Apenas 10% das podólogas faturam mais que 10%. Eu tô nos 10%. Você tá nos 0,5%, Diné. Hoje, vamos pegar um mês ruim, tá? Vamos pegar um mês ruim. Não vou pegar um mês bom, vocês vão ter que perguntar para ela. Não pega dezembro. Nossa, dezembro. Mas assim, num mês ruim, qual é o seu faturamento médio hoje? Utilizando tecnologia, tem os procedimentos, você tem os seus métodos. Qual o teu faturamento hoje no seu consultório? Mês ruim, mês baixo. Você diz o meu ou... O total mesmo, da clínica. Total, pode falar mesmo? Pode, tá com toda a coragem. Manda ver. Manda que é uma delícia. É gostoso, né? É gostoso. Thalita, varia ali de 45, 48 no mês. Caramba. Esse faturamento é tão possível, e quando a gente utiliza, por exemplo, uma tecnologia, métodos, você consegue cobrar mais que a profilaxia daquela cartela, às vezes cheia de clientes, mas que você só está ali minando, né? Um a um. Eu gosto de saber valores, porque assim, aqui a gente atendeu várias regiões. Tem estado de São Paulo, tem cidades mais do interior, tem você que é lá de Curitiba. Existe sim uma diferença, às vezes, de uma cidade para outra, mas ela não é tão grande assim, a ponto da pessoa ganhar tão pouco. Se ela se especializar, se ela se permitir o novo, eu tenho essa certeza. E eu quero dizer realmente que você é um orgulho para mim. Obrigada. Você é um orgulho porque você é uma mulher caprichosa, zelosa. Os seus pacientes, com certeza, estão numa das melhores mãos do Brasil da podologia. Você se revelou não só uma excelente podóloga, mas uma excelente empresária. Assumiu esse papel que já era seu há muito tempo, né? E é difícil vestir o casaquinho, porque o casaquinho assusta, né? A gente gosta do jaleco A gente preferia o jaleco ali, o nosso problema estava resolvido, mas é importante para essa fase nova que você está vivendo, e eu tenho certeza que vai ser uma história de muito obrigada pela sua presença. E eu quero aproveitar aí você que está nos assistindo e te convidar para o nosso grande evento aí que vai acontecer, que é Laser, a nova era da podologia. E você que está aí achando que laser terapia não é para você, você também pode entender que cada profissional vai trabalhar com laser de alguma forma. Alguns vão trabalhar outras patologias. Você viu a Ednei, que trabalha até analgesia em bebês, crianças. Então, o que faz? Com laser é você que decide, mas decidir aprender laser terapia tem um caminho. Então, do dia 13 ao dia 19, vai acontecer esse grande evento e você é minha convidada. Faça sua inscrição, não deixe de participar. Afinal, laser é vida e é a nova era da podologia. Ficamos por aqui com mais um episódio com essa grande personalidade da podologia e até a próxima.